Olá, boa noite. Boa noite, família Darwin. Boa noite, famílias. Boa noite, alunos. Boa noite, nossa equipe de professores, diretores, coordenadores, a nossa mantenedora. Muito boa noite. Estamos muito felizes por mais uma segunda semana da nossa segunda Career Week. Essa semana de carreiras que vem desde segunda-feira passada e hoje iniciamos aí mais uma semana, novamente com a meta de alinhar esse desafio que é educar para a construção de um projeto de vida e especialmente para a construção de um ser humano integral, não é? Estamos aí formando seres humanos além de profissionais. E eu acredito que essa meta que o Darwin tem tudo a ver com os profissionais que nós trouxemos essa noite. Estamos muito felizes por recebê-los, logo vou chamá-los. São dois profissionais incríveis de uma carreira inusitada, uma carreira que não é comum, não é? E que exige também muitos desafios e muitas tomadas de decisões, né? Escolhas importantes, né? Que qualquer erro aí pode levar a uma fatalidade. Então a gente está falando de dois pilotos, um piloto de avião e um piloto de helicóptero, o Danilo Souza e o Pedro. Eu vou convidar agora para entrar, eles estão juntos no mesmo ambiente. Sobre essa linda carreira, uma carreira incrível. Vamos aguardar o Danilo e o Pedro lá na área entrarem. Olá, boa noite, Danilo. Boa noite, Pedro. Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à família Darwin. Vocês estão nos ouvindo bem? Sim, sim, tá legal. Tá legal? Muito bom tê-los conosco. É a primeira vez que o Darwin traz dois profissionais como vocês, pilotos, né? Nossos alunos assim fizeram muitas perguntas, muitas curiosidades, né? Tanto para o mercado de trabalho como curiosidades da carreira, né? Desafios que vocês passaram ao longo aí de todos esses anos. Eu vou dar uma colada aqui no currículo que o Danilo e o Pedro enviaram, mas eles irão falar conosco essa noite, então não vou me alongar. Mas eu gostaria de, assim, trazer duas coisas bem importantes que eu acredito que estão muito alinhadas com essa nossa proposta, Pedro e Danilo, dessa noite e da semana, né, da Career Week. Algo que me chamou muito a atenção do seu currículo, Danilo, acho que é bem importante você falar isso com os nossos alunos depois, todos esses anos de profissão e os lugares que você esteve, né? Você esteve na Amazônia, com os desafios de ver essa grande floresta e também a ilegalidade, né? A Amazônia foi um dos temas geradores que o Darwin trouxe para os nossos alunos no ano passado, então a gente estudou muito a Amazônia. O Danilo esteve também frente à Cruz Vermelha, né, trabalhando aí em voos, né, contratados, né, trabalhou também na prospecção de petróleo aí, né, como piloto, né, de helicóptero para a Petrobras, não é? E acumulou aí várias horas de voo, né, Danilo? Então, eu tenho certeza que você viu várias coisas interessantes que você pode falar para a gente hoje à noite. E algo que eu achei muito interessante da carreira do Pedro, que eu acho que é bem importante falar para os nossos alunos, que o Pedro também tem uma carreira acadêmica, né? O Pedro tem uma formação também, um currículo acadêmico fora do país e também tem um acúmulo de horas, mas como piloto de avião. É isso, Pedro? Né? O Pedro aqui mandou um currículo assim brilhante também, trabalhou em várias empresas aéreas no Brasil, tem uma experiência no exterior bem interessante na China, né? Como piloto de aviões da China Airlines, da Emirates Airlines, enfim, eu não vou me alongar no currículo de vocês. Quero desejar assim uma ótima noite, uma ótima live, sejam muito bem-vindos.
E a palavra é de vocês. Queria que vocês contassem um pouco aí dessa carreira e no finalzinho a gente tem algumas perguntas também. Tá bom, Pedro, Danilo, fiquem à vontade. A gente tem aqui vários aqui, temos uma audiência já chegando de alunos, famílias, tá bom? Vamos lá. Ok. Começo eu? Pode começar. Boa noite, pessoal. Eu sou o Danilo. Sou piloto de helicóptero. Minha formação começou no helicóptero. Eu me dediquei ao helicóptero somente. Não tive a intenção de voar avião. Fiz o curso diretamente com helicóptero. Na época era no Rio de Janeiro. E nós estamos falando aí em 1986, lá atrás. Eu tinha 18 anos, cedo, como se fosse a faculdade, né? E você faz o curso, depois naquele local onde as pessoas já te conhecem, sabem onde você voa, você está formado, conseguir uma colocação. É o primeiro emprego, como se fosse quase um estagiário, né? Voos panorâmicos e junto ali tentando aprender com as pessoas mais experientes. E depois passei para instrutor de voo. Aí começa a dar instrução, acumular experiência, você vai conhecendo pessoas do meio, né? Ampliando seus conhecimentos, as oportunidades vão aparecendo, como em qualquer outra carreira, né? Na verdade. Uhum. Na época apareceu a oportunidade de ir para a Amazônia. Foram voos intensos, de muito aprendizado. Como a gente falou, eu trabalhei... era com o IBAMA, fiscalizava desmatamento ilegal, já existia naquela época, sim. Garimpos ilegais também, tinha operação conjunta da Polícia Federal na época para tentar minimizar isso. Trabalhei, seus pais provavelmente aí vão lembrar daquele surto de cólera que atingiu o norte do país, principalmente, trabalhando com a Cruz Vermelha, Ministério da Saúde, o helicóptero atendendo, levando médicos, enfermeiras, os locais menos desprovidos, né, onde o acesso era difícil. E o negócio foi emendando. Petrobras, ficava no meio do mato em acampamento, passava 15 dias assim, e voando muito, né? A intenção era acumular hora de voo, acumular experiências diversas num ambiente mais hostil, eu posso dizer, né? Amazônia, tempestades enormes às vezes, nós estamos falando em helicóptero, né? Máquina pequena, lugares de pouso difíceis. Na época não existia GPS, que foi um negócio, um fator de aviação, né? Então, era ali na bússola, tempo, enfim, a gente achava os lugares, se dava para cá e para lá. A gente nem imagina como seria isso, né, Danilo? Hoje é tão simples um GPS, incrível. E toda essa experiência, né, foi cultivada nesse tempo, que na falhou um pouquinho a conexão do Danilo, do Pedro. Vamos esperar eles voltarem aqui. É muito interessante, porque é o que a gente falou, né? Opa, eles caíram, vamos ver. Vou convidá-los para entrar novamente, tá bom, pessoal? Porque a gente não pode perder essa vivência incrível desses dois profissionais. Vamos aguardar o Danilo entrar novamente. Vamos ver o que ele tem para nos falar. Oi, Danilo, não tem problema. Quem sabe faz ao vivo. Enfim, na época, né, acumulando essa experiência, porque eu mirava vir para o mercado de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, o mercado executivo aqui era o melhor nicho de mercado, os melhores empregos, os helicópteros mais modernos, né? O que tinha de ponta era aqui, né? Que nem piloto de carro, o cara mira a Fórmula 1, né? Então a gente queria... Isso. E isso aconteceu gradativamente. Vim para São Paulo, estou aqui há 28 anos, táxi aéreo, depois executivo. No executivo aí há 27, atende empresas, os empresários, muito nesse eixo Rio-São Paulo. E é uma profissão que tem seus percalços também, né? Você não tem final de semana, às vezes, datas especiais, às vezes você está comprometido com o trabalho, não existe uma rotina, né?
de dias e horários, mas apaixonado pela aviação, faria tudo novamente, 1000 histórias para contar, depois com as perguntas, né? Conforme tiverem, mais passo a passo, como é que funciona o sistema para ser piloto ou não. Na minha época, hoje existe uma faculdade de aviação civil, onde a pessoa se forma em 3 anos, e ela pode, com essa faculdade, trabalhar na parte administrativa, gerenciamento, logística de aeroportos, helicentros, ou continuar, dar o próximo step e vir a ser piloto. Existem alguns passos, cadastro na ANAC, exame médico, super importante fazer exame médico. Primeiro passo para saber se você está 100% apto para começar a carreira. E aí partir para as provas e horas de voo, né? Fazer um acúmulo de hora de voo, piloto privado, piloto comercial, e começar esse processo, como eu contei lá atrás, como foi, e que faz parte de qualquer carreira, né? De começo. Você falou algo bem assim interessante quando você falou da rotina. Oi? Pode repetir. Oi? Repete. Quando você falou da rotina, né? É bem interessante isso, porque às vezes é algo que chama a atenção dos jovens. Poxa, eu quero ser piloto, eu não vou ter rotina, eu vou viajar, né? Eu vou conhecer vários lugares, aprender a falar várias línguas. Poxa, então isso é incrível. Mas eu acredito que mesmo não tendo a rotina de saber para onde vai, vocês têm sim uma rotina de procedimentos, né? Que é muito parecido com uma escola também. Nós temos no Darwin uma rotina de procedimentos pedagógicos, científicos, culturais, enfim. Né? Então, fala um pouco para a gente assim desses procedimentos que eu acredito que tem uma rotina sim e que são super importantes porque vocês estão conduzindo aí também vidas, né? Sim, bom, rapidinho primeiro. Bom, Pedro começou no avião, hoje nós voamos helicópteros juntos na mesma empresa, né? Ele migrou para o helicóptero. Então, quando você trabalha, você cuida de um helicóptero, né? Na área executiva, você administra esse helicóptero, a manutenção, burocracia, existe a rotina de você preparar isso, né? Você tem, é quase um escritório, você tem essa parte. Sim. Só que você sai de casa sem saber se você efetivamente vai voltar para casa naquele dia, ou você vai dormir no Rio de Janeiro, ou vai dormir em Curitiba, ou vai ficar em Angra dos Reis, ou vai voltar, se vai voltar mais tarde. Quando eu falo de rotina, é isso, você realmente não sabe. Você planeja, no meu horário de almoço, vou almoçar com os amigos. Não, de repente está almoçando no Rio de Janeiro, você não estava previsto, entendeu? Então, essa rotina não existe. Lógico, Não existe. é uma rotina de preparação e de você manter, né, as coisas das máquinas, das aeronaves, mas essa rotina de você não saber exatamente o que você vai fazer a seguir, muitas vezes não tem. Você faz um planejamento do seu dia e tudo fura. Você foi voar e vai voltar só no dia. E tem que saber lidar com essas frustrações, né? Também, que é algo que a gente trabalha muito com os nossos alunos, quer dizer, né? Toda essa parte emocional, a gente precisa saber lidar e tomar decisões, né, Pedro, Danilo, acertadas, assertivas, né? Porque a gente tem a frustração de mudanças, às vezes, de um percurso, né? A frustração de não estar com a família num aniversário importante de um filho, né? Enfim, da mãe, dos pais, num Natal, Ano Novo. Então, eu acredito que vocês têm que desenvolver aí várias habilidades, né? Ao longo da carreira. Né? Então, estão me ouvindo bem? Sim. Não, então, uma historinha, passar a palavra para o Pedro um pouquinho. Fica à vontade. Atrás, com 20 e poucos anos, passei Ano Novo dentro na selva, praticamente, eu posso dizer, mas naquela época tudo era uma aventura, né? A partir do momento que você fica mais velho, família, filhos, eu posso ter experiência que, por exemplo, o primeiro almoço de Dia dos Pais com o meu primeiro filho, quando aconteceu, ele já tinha 7 anos. Nossa! Eu perdi todos os outros trabalhando.
contente, apaixonado pelo que eu faço, mas são coisas que quem quiser se aprimorar aí para a profissão, tem que saber que acontece. Tanto na executiva, quanto na comercial, helicóptero, avião, vai acontecer, fatalmente. Fala um E pouquinho. é legal o que você falou, né? Antes de passar para o Pedro, acho que o Pedro também pode complementar isso, que muitos jovens acham que ser piloto é só apertar um botão, né? Não, Apertar botão e essa rotininha. E você falou de todo um trabalho burocrático, de inspeção de aeronave. Então, né, essa carreira realmente você desenvolve habilidades aí que vão além, né? Do que muitos acham que é apertar só botões ou ficar na frente ali, ver um visual bonito, né? Apertou o botãozinho e pronto, né? Então, principalmente em aviões, né, Pedro? Isso. Então, boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui com você. É muito interessante essa iniciativa de vocês. Parabéns. Obrigada. No meu caso, eu comecei em... Bom, na verdade, eu comecei na aviação quando eu era bem pequenininho. Eu tinha 4, 5 anos de idade, eu já brincava com avião. Eu só gostava de avião e tinha presentes de aniversário que minha família falava que eu queria ir para o aeroporto ver avião. Então, Nossa, é que uma coisa, legal. desde criança eu já gosto muito. Mas a vida acabou que não me levou diretamente para isso tão novo, assim, com 16, 17 anos. Eu acabei que iniciei a faculdade de administração de empresas, né, na Universidade Federal de Minas Gerais. E enquanto estava fazendo um estágio, eu consegui juntar um dinheirinho para começar a pagar as minhas horas de voo. Isso foi em 1994. E um ano depois, eu consegui fazer um curso, né? Fui, na verdade, aprovado num curso nos Estados Unidos para aprender inglês e relacionado à área de administração de empresas também. E eu fui para lá, esse curso era pago, né? E comecei a fazer esse curso nos Estados Unidos. E lá, folheando revistas, eu achei uma escola de aviação perto do lugar onde eu morava. E, poxa, aquilo de novo, pareceu aquela coisa de novo. Falei assim, poxa, eu acho que eu vou investir nisso, só que eu não tinha recurso. A forma que eu encontrei não foi a das melhores, mas minha mãe pagava o curso nos Estados Unidos, eu continuei falando que estava fazendo o curso, mas na verdade eu abandonei o curso e fui pagar as horas de voo. Eu tô rindo que eu sei da história já. Pedro, eu vi isso no seu currículo e até eu ia pedir para você falar, porque assim, né, a gente fala para os nossos alunos, enfim, não mentir, né? Mas assim, eu também já fiz isso num concurso público que minha família não queria que eu fizesse. Pedi dinheiro emprestado para minha tia e ainda fiquei em sexto lugar no concurso, me saí super bem, depois minha mãe ficou feliz. Então, muitas vezes a gente tem que dar essa equilibrada e acabou dando certo, né, Pedro? O que sua mãe fala disso? Não, a minha mãe, na época, ela falava assim, você quer ser piloto? Vai ser piloto, mas seja piloto de você mesmo. Quer dizer, seja um empresário e compre o seu avião e vá ser piloto de você mesmo, em vez de trabalhar para alguém. É isso que ela dizia. Mas eu queria ser piloto profissional. Eu olhava para o céu, eu via aqueles aviões, aquelas coisas, e queria ser piloto profissional. Então, bom, fiz o curso lá, voltei para o Brasil, comecei a trabalhar como copiloto numa construtora em Belo Horizonte, e depois eu fui para a maior empresa de táxi aéreo hoje no Brasil, que é a Líder Táxi Aéreo. E trabalhei também de executivo na Líder por um período muito curto, porque logo depois eu fiz seleção para entrar na VASP. Talvez quem esteja assistindo agora, os alunos não conheçam a VASP. A VASP parou de funcionar em 2005. Mas foi uma das grandes, talvez junto com a Varig, era a Varig e a VASP, as duas maiores empresas aéreas do Brasil. E eu comecei a trabalhar na VASP, e trabalhei na VASP fazendo voos internacionais como copiloto. E depois, no ano 2000, a VASP entrou em compromissos financeiros e ela teve que demitir os pilotos. Em 2001, eu entrei logo no comecinho na formação da Gol. Na época, a Gol tinha 5 aviões. Hoje ela tem 150 aviões. Na época, ela tinha 5. E eu entrei na Gol
E com aquele trauma da VASP, aquele medo de alguma instabilidade no país, alguma coisa, eu resolvi sair do Brasil. Coloquei na minha cabeça que eu queria sair do Brasil e morar fora do Brasil. E foi aí que apareceu essa oportunidade de eu trabalhar em Taiwan, na China Airlines. Trabalhei lá um tempo, depois fui para Emirates, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E lá é uma empresa que voa para o mundo inteiro, na verdade. Então eu voei para o mundo inteiro na Emirates. Tive a oportunidade de virar comandante, virei instrutor. E aí eu cansei, comecei a ficar meio com o que a gente chama de homesick, né? Fiquei cansado de estar morando fora do Brasil, queria voltar para o Brasil. E tive a oportunidade de voltar para essa empresa que eu estou hoje, que eu trabalho junto com o Danilo. A empresa tem um avião também. E eu vim para a empresa para trabalhar como piloto de avião. Trabalhei aqui durante um tempo e em 2013 eu fiz meu curso de piloto de helicóptero. Era uma coisa que eu gostava muito, achava interessante. E fiz o curso de piloto de helicóptero. E eu aliciei ele. Exatamente. Eu comecei, o Danilo começou, depois que eu já tinha as carteiras para poder voar, eu comecei a fazer voos esporádicos aqui na empresa, o Danilo me dando instrução nos helicópteros mais complexos, tal. Em 2015, finalmente, eu fui meio que oficialmente, eu passei a voar os dois. Não era só mais um digamos assim, uma coisa quase esporádica. Né? Eu comecei a voar concorrentemente o avião e o helicóptero. Sempre que eu não estava voando, eu estava voando o helicóptero. Até que um ano depois, em 2016, eu larguei totalmente o avião e desde então eu voo os helicópteros da empresa, junto com o Danilo e mais um piloto também que a gente tem. Então, essa é a minha trajetória. Eu vi você falando a questão de não só apertar botões e tal. Falando de avião, isso é muito importante, porque a vida do piloto, apesar dela não ter uma rotina de destinos, de ambiente, de atmosfera, ela muda. Um dia está sol, um dia está chuva, um dia nuvem carregada, um dia não tem, um dia o avião está cheio, o outro não está, um dia a pista é curta num lugar, outro dia a pista é longa em outro. Então você tem algumas variantes, mas você definitivamente tem uma rotina operacional na cabine de comando. Você tem que ser uma pessoa, uma personalidade que tenha facilidade e disposição de, mesmo sabendo o que você tem que fazer, você fazer cada coisa de forma metódica, de acordo com o checklist que é preparado. Então, aquela coisa, já sei o que é assim, assado. Não funciona desse jeito. Você tem que ter uma disciplina operacional muito grande. Porque as margens... Não dá para dar um jeitinho, né? Aquela coisa, não, hoje eu pulo esse passo, né? Você for confiar só na memória, um dia ela vai te deixar na mão. Porque ninguém esquece de uma coisa sabendo que está esquecendo, né? Então, você sempre tem que ter um respaldo de um checklist, você tem padronização, principalmente numa linha aérea. Aqui é um pouco diferente, porque nós vamos sempre com as mesmas pessoas, né? Nós somos 3 pilotos de helicóptero. Nós sempre voamos com as mesmas pessoas. Nós conhecemos uns aos outros bem. Nós compartilhamos a mesma filosofia, digamos. Às vezes acontece de ele pensar alguma coisa e eu estar pensando exatamente a mesma coisa com um determinado momento, sabe? Assim, você começa a voar muito. Sincronia. Simbiose. Isso. Mas que na aviação, legal, estava falando, não acontece, né? Isso. Na aviação comercial, você pega uma empresa, pega vamos pegar aqui no Brasil, por exemplo, uma Gol que tem 2.000 pilotos, 2.500 pilotos. Então, você voa com uma pessoa num dia, pode ser que você fique 2 anos sem voar com aquela pessoa de novo. Vai depender do casualismo da escala, se vai casar ou não. Você pega uma empresa como uma Emirates, que tem 4.000 pilotos e de 165 nacionalidades diferentes.
Então, você tem culturas diferentes. Você tem o alemão, que tem uma cultura mais fechada. Você tem o latino, que é mais expansivo. Você tem o australiano, que é mais impositivo. Então, você tem que criar procedimentos que você consiga deixar toda essa mistura cultural e pessoal mais homogênea, para que a coisa funcione de uma forma mais harmônica, entendeu? E aqui também é igual. Você tem pilotos que são excelentes ases, que naturalmente nasceram para voar. Você tem pilotos que não nasceram naturalmente para voar, mas que voam bem, que são seguros. Então você tem que limitar um pouco esse piloto que é muito bom e melhorar um pouquinho aquele piloto que de repente não é tão bom numa linha aérea, que você tem muitos pilotos, e criar procedimentos que você consiga encaixar os dois dentro do mesmo procedimento. É quase que uma orquestra. Quer dizer, é uma gestão, gerir pessoas, né? Na verdade, você tem que ter o talento de gerir, né? Uma gestão de pessoas. Exatamente. E poder um coaching, né? O coaching do voo, porque você acaba tendo que captar os talentos de cada um, não é? Para funcionar essa orquestra bem. Exatamente. Um exercício, porque se você sai na linha aérea, muitas vezes você sai para fazer um voo, a gente sempre, quando entra no avião, a gente acha aquele piloto com aqueles comissários que estão ali, eles estão fresquinhos, acabaram de chegar também junto com você no aeroporto. Na verdade, a dinâmica da linha aérea é diferente. Você sai para fazer um voo, você fica 6 dias voando. Você passa, numa escala de 6 dias, você passa 20 vezes em São Paulo, só que você não desce para ir para casa. Entendeu? Nossa! Você em outro lugar. Então, se você tem uma dificuldade de relacionamento numa cabine, imagina, são 2 pessoas. Então, tem que haver também, além de primeiro, uma rigidez no que diz respeito aos procedimentos a serem adotados, procedimentos operacionais. Esses não podem ser flexibilizados porque a segurança é sempre em primeiro lugar. Mas você tem que ter uma flexibilidade no aspecto pessoal. Você tem que entender que aquele colega que está com você, de repente, ele não pensa da mesma forma que você em vários outros assuntos, e você tem que deixar aquele ambiente harmônico para que vocês consigam cumprir também a programação, que seja produtivo e prazeroso para todo mundo que está ali. Né? Olha, uma coisa interessante que você falou agora alinhado muito aos dados que existem hoje, até de demissões de pessoas nas empresas, muito mais por questões emocionais, pessoais, né, de falta de habilidade de lidar, né, com as pessoas do que questões técnicas, né? Então é um pouco isso que você está falando. Precisa sim ter o rigor técnico que está ali, todo mundo sabe. Agora o saber lidar com as pessoas, ainda mais uma cabine de voo, né? Você imagina uma situação de uma divergência aí, né? Onde uma das pessoas não tem habilidade aí de poder lidar melhor com a emoção do momento, né? Poxa, E vocês já viram algo assim? Já, até por curiosidade, isso acontece, né? Divergências na cabine? Acontece, esporadicamente acontecem. Muito mais, eu acredito, na comercial, sim, até pelo aquilo que o Pedro falou, de você não ter essa constância com a mesma pessoa. Né? Na linha aérea, houve uma transformação muito grande, eu diria, nos últimos 30 anos. A linha aérea, antigamente, ela tinha aquela do comandante, que era, digamos assim, estava numa cadeira 3 andares acima do copiloto. Existia um gradiente de hierarquia, que a gente chama, muito grande entre o comandante e o copiloto. O copiloto, ele tinha muito receio de contrariar o comandante, dar uma opinião contrária de alguma coisa. Existiram alguns acidentes, o pessoal pode pesquisar, que deixam isso muito claro. Né? Muito claro. Um desses acidentes, eu estou dizendo, porque já foi motivo até de live, não é nada novo que eu estou falando aqui, foi aquele acidente do Vale que pousou na Amazônia. Há muitos anos atrás, esse tem disponível, livro escrito sobre isso. Existia um gradiente muito grande na cabine. E vários outros acidentes ocorreram assim. Com o passar do tempo,
a sociedade foi se transformando também e foi chegando à conclusão seguinte, que independente, obviamente, existe o comandante que tem mais experiência do que o copiloto, mas que o copiloto ele é figura fundamental na segurança de voo também. Né? O comandante ele pode estar sofrendo problemas pessoais em casa, a gente não sabe o que está acontecendo, o comandante pode ter perdido um querido e estar afetado emocionalmente, ele pode estar com problemas financeiros. Né? Então, tem vários aspectos que afetam o voo no âmbito do fator humano. Né? Então, e às vezes, os pilotos mais experientes fazem erros grotescos. Você fala, como esse piloto fez isso? Fez isso porque, antes de ser piloto, ele é um ser humano. Né? Quantas vezes nós já não nos pegamos fazendo coisas que falam assim, nossa, que besteira isso aqui que eu estava fazendo. Isso acontece também. Por isso que é importante ter os dois pilotos e por isso que é importante ter essa minimização desse gradiente hierárquico na cabine de comando. Hoje, com certeza, já não é assim. O copiloto já é uma figura muito participativa, muito ativa no que diz respeito à segurança e às decisões do voo como um todo. Que legal, nossa, é muito, muito interessante que vocês estão trazendo aqui, porque isso é dos bastidores, né? A gente não fica sabendo, né? Assim, nós que estamos no avião, somos, né, os passageiros, a gente não sabe de todo esse procedimento, esse trâmite, essa interrelacionamento aí que existe, né? E agora, gente, eu gostaria de colocar algumas perguntas para vocês, que os nossos alunos têm muitas dúvidas, curiosidades. E eu acho que vai ser bem interessante essa próxima meia hora a gente poder compartilhar, vocês compartilharem essas vivências com a gente. Então, assim, uma pergunta, eu acho que vocês já foram perguntados, né, várias vezes, mas em relação ao tempo, quanto tempo se leva, né, para se tornar um piloto, né? Existe essa expressão também, o as da aviação, o que isso significa? Quer dizer, é aquele que já chegou num patamar ou aquele que fez um grande voo? Quanto tempo leva para o nosso aluno também que queira seguir essa carreira, né? Depois você pode até falar um pouquinho também, Pedro, que você tem uma carreira acadêmica, eu não sei se o Danilo também tem a carreira acadêmica, além de todos esses 28 anos aí, né? Então, como que começa? Lá na academia? Como que é quanto tempo leva? Então, eu não tenho. Na minha época, não existia essa faculdade de aviação civil. Eu fui direto Você me à ensinou. escola de aviação. Eu quero ser piloto de helicóptero. Era meio pontual e você vai para o curso de piloto de helicóptero. Hoje, sim, a pessoa faz faculdade, se quiser. Ela vai poder ser piloto depois e vai ter uma base melhor para gerenciar a aviação dela e ser piloto também, nível superior. Na minha época, não tinha, infelizmente. A verdade é que o tempo que você vai demorar... A faculdade são 3 anos, depois você vai voar. As horas de voo, a quantidade de horas de voo são um pouco diferentes do helicóptero para o avião. Mas, verdade seja dita, o que vai determinar se você vai fazer as suas horas de voo em 6 meses, 1 ano, 2 anos, é o dinheiro que você vai ter disponível. Porque não é como uma faculdade uma faculdade de medicina, que quando é paga a gente sabe que não é barato. Você pega uma engenharia da vida de administração, não é barata, mas você vai se programar para gastar aquele dinheiro em 5 anos. Num curso de piloto, para o helicóptero, por exemplo, você tira a sua carteira de piloto comercial com no mínimo 100 horas de voo. Você não tem como fazer essas 100 horas de voo em 5 anos. Vai ficar algo muito espaçado. Não vai te dar continuidade para te dar o skill mesmo, a habilidade de pilotar, você diluir essa quantidade de horas nesse período todo. Então você vai ter que ter um montante de dinheiro reservado para gastar em hora de voo em menor tempo, no menor espaço de tempo. Então, a gente estava discutindo isso. Hoje em dia, de repente, no começo, você fazer 2 horas por semana. A hora de voo de helicóptero, por exemplo, gira aqui em São Paulo na faixa de R$ 1.200 hora. Não é um curso barato, longe disso. Você vai ter que fazer 2 horas semanais, dependendo da etapa do step de treinamento que você esteja, você vai ter que voar todo dia.
Então você vai ter que estar gastando ali o dinheiro que às vezes é a parcela, é a mensalidade de uma faculdade. Então, por isso que eu falo que o quanto tempo você vai gastar está diretamente ligado ao que você vai ter de dinheiro disponível para poder fazer as horas de voo, tanto no avião quanto no helicóptero, entendeu? A gente pode dizer que é um investimento constante, então, na carreira, né? Para agregar horas de voo, não é? Você fala muito em horas de voo, né? Isso é primordial para o piloto. Horas de voo é a sua experiência. É seu currículo. Né? Tem 8 mil, 10 mil, o cara tem 10 mil horas de voo. É um piloto experiente, com certeza. Lógico que determinadas operações, o cara voou na plataforma de petróleo, voou na Amazônia, fez uma operação de resgate em montanha. Isso traz certa bagagem, que às vezes um cara com um pouco mais de hora de voo, mas naquele pinga-pinga dentro de São Paulo, não vai trazer, é óbvio. Mas hora de voo é a sua moeda de troca no mercado para tentar bons cargos, né? Empregos. Aqui no nosso chat, a gente está vendo que a nossa audiência aqui está falando, né, de planejamento, né? Quer dizer, a gente fala muito em projeto de vida para os nossos alunos de um passo a passo, é exatamente isso que vocês estão fazendo a todo momento, um planejamento, uma gestão de tempo, né? Até para as horas de estudo que eles têm. E esse planejamento financeiro que você está falando, né? Então, quer dizer, você tem que começar a carreira ciente de que você precisa buscar esses recursos para o seu investimento, né, pessoal, profissional. Muito legal, gente. Olha, tem muitas perguntas aqui. Deixa eu dar continuidade. Você quer falar mais alguma coisa a respeito disso, Danilo? Pedro? Eu estou vendo também as perguntas aqui. Uma das perguntas foi um comentário, na verdade, dizendo que uma profissão precisa de treinamento profundo e tal. Isso. Precisa, no inicial é uma coisa mais ampla, mas o que eu quero dizer é assim, não tenham a aviação como algo assim, que é um astronauta que voa ali, inatingível, porque não é. Não sou astronauta, o Danilo não é astronauta, e é só você parar para pensar o seguinte, pega uma empresa como a Gol, por exemplo, se soma a TAM, e aí soma a outras empresas que existem, você imagina, só no Brasil você tem, em linha aérea, você tem mais de 5 mil pilotos. Quer dizer, não pode ser uma coisa de astronautas, tem 5 mil pessoas fazendo aquilo. Exatamente. Então, isso, legal que você está falando. Isso. Essa coisa que existe da aviação. Não é assim. O treinamento profundo existe, mas ele é dado pela empresa aérea. Quando você entra na empresa aérea, você vai lá e vai para um simulador, vai para a sala de aula, tudo já dentro da empresa aérea, contratado da empresa aérea. Ela vai explicar tudo do avião que você vai voar, você vai ter que conhecer profundamente o avião que você vai voar, mas isso ela vai te ensinar, ela vai te dizer como que ela quer que você voe aquele avião, cada botão que você vai apertar, ela vai te explicar a hora certa de fazer. E outra pergunta muito importante, que eu até ia mencionar, mas que eu vi que já passou ali, é com relação a mulheres na aviação. Se discriminação, eu posso dizer, discriminação zero. Zero. Hoje existem várias mulheres. Aumentou muito, né? Tem aumentado muito. Bom. Muito, tem aumentado muito, inclusive não só na aviação comercial, na aviação de helicóptero e na Força Aérea. Para quem não sabe, a Força Aérea Brasileira hoje admite mulheres na Academia da Força Aérea para serem pilotos da Força Aérea. Inclusive, uma delas é piloto do avião do presidente da República. Não, já vem há algum tempo pilotando para o presidente da República. Não é de agora, deve ter uns 5 anos que já pilota para o presidente da República. Em linhas aéreas, Azul, Gol, TAM, todas elas têm várias comandantes. Na Emirates tem várias comandantes que voam internacional para o mundo inteiro. A primeira comandante... Vamos levar em conta que Emirates em Dubai, que é um país dos Emirados, quer dizer, que é nos Emirados Árabes, obviamente tem um pouco mais de restrição, tinha, né? Apesar de Dubai ser bem aberto, mas você vê, no período que eu estava lá, eles abriram para as mulheres e a primeira comandante da Emirates foi uma brasileira.
Ah, foi uma brasileira. Então, sim, o mercado é totalmente aberto. Para as meninas se tornar pilotos serão muito bem-vindas. Não existe zero discriminação. Não se preocupem com relação a isso. No helicóptero também. Tem meninas voando no helicóptero também. O percentual é menor, até porque a aviação do helicóptero é menor, a quantidade de aeronaves é bem menor comparado com o avião, mas tem sim. Felizes. Bom, vocês viram que a nossa audiência feminina aqui está aplaudindo e está bem feliz. Nossas alunas aqui também bastante entusiasmadas. Que bom, né? A gente sabe que as mulheres, né? Teve uma aluna nossa que falou, as mulheres vão dominar o mundo, mas não é isso, né? A questão é de a gente ter o equilíbrio e ser justo, né? Que independe de gênero, né? Eu acho que isso é um movimento que a gente já começou há muito tempo e que precisa realmente a gente ter... porque mulheres, elas têm um talento também, uma habilidade talvez diferente, né? Isso é fisiológico, né? Não sei se vocês percebem, tem essa vivência com outras mulheres, né? De facilidades com algumas, né, procedimentos, ou até essa questão das relações, né? Ou não, né? Isso também depende muito de pessoas. Então, eu acho que o que vocês colocaram aqui, eu acho que está bem respondido aí para as meninas aqui do ensino médio que estão querendo a carreira, né, da aviação, enfim, que está de portas abertas, né, Pedro, Danilo? Muito legal. Eu vi que tem uma pergunta aí que nós já havíamos anotado aqui dos alunos também em relação a isso, né? Quais são os procedimentos para levantar voo, como que funciona essa rotina, né? Quantas pessoas estão envolvidas para que um voo aconteça com segurança, né? Quais as responsabilidades são unicamente do piloto da aeronave, né? Posso? Você quer? Posso? Vai depender. Então vamos falar, porque você pode estar decolando de uma fazenda sozinho, entrou torre de controle, vai colocar um plano de voo pelo aplicativo e a responsabilidade você. E o lado oposto desse, você pode estar decolando de um aeroporto super movimentado, como Congonhas, acho que é o mais movimentado da América do Sul, um tráfego intenso e você plano de voo, mecânico fazendo inspeção, abastecimento, colocar a aeronave no pátio de estacionamento com outras aeronaves ao redor para você poder dar partida livremente. Lógico que atrelado a isso, todo o planejamento da parte de piloto, de meteorologia para o seu destino, sua alternativa, combustível, peso e balanceamento da aeronave, documentação, manutenção em dia, tem uma série de coisas. Existe uma burocracia grande por trás disso. E aí a parte dos órgãos de torre de controle, a sala que recebe o plano de voo. Esse plano de voo vai ser contactado com uma central fora de São Paulo, pode ser Brasília, Curitiba, aprovação desse plano, qual a rota que vai ser, que você vai passar, se você vai falar com um órgão de controle aqui ou ali, sua alternativa. Tem várias coisas acontecendo, as autorizações vão sendo emitidas, você vai pegando as informações, cotejando no rádio, fazendo seus procedimentos para poder iniciar a partida da aeronave. Se for avião, ter o sequenciamento, né, os aviões grandes da comercial, o sequenciamento de sair do pátio para taxiway, para poder ir para a pista, né? Hoje existe um problema de logística pela quantidade de aeronave e os pátios dos aeródromos brasileiros, né? Para não ter um congestionamento de pátio. Um helicóptero é mais simples, né? Porque não ocupa espaço, basicamente. Você está num hangar executivo, você decola da taxiway, decola do pátio e vai embora. É um procedimento mais simples que ocupa menos hora de trabalho de outras pessoas. Mas sim, fica muita gente envolvida no processo. Então é um trabalho de equipe, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, né? Que essa habilidade a gente tem trabalhado muito com os nossos alunos em vários projetos que nós temos no Darwin. Então, o trabalho de equipe, desde os babies, né? A gente trabalha nos projetos que nós temos, como é importante o trabalho de equipe. Se um falhar,
falha todo o sistema e todo o planejamento, né? Então, isso vocês estão trazendo para a gente é super importante. Eu tenho uma pergunta aqui que é bem específica, é uma dúvida que alguns alunos têm, se é verdade que pessoas daltônicas não podem ser pilotos profissionais. Eu acho que tem tipos de daltonismo que não podem, mas outros podem. Depende da cor que a pessoa não consegue identificar. Então, existe uma restrição, mas ela não é um corte seco, assim, eu sou daltônico, não é assim. Por isso a importância de quando da decisão eu quero ser piloto, pós-faculdade ou direto num curso de aviação, se cadastrar na ANAC e fazer o exame médico como assim, primeiro step. Porque às vezes a pessoa tem um grau de daltonismo, ou como o Pedro mencionou, não vê uma determinada cor, que para você não vai dar. Para você e para outra pessoa pode dar certo. Então tem que fazer. Eu lembro, você deve lembrar, que a gente faz o exame no primeiro teste, no exame médico, antes de se tornar piloto, existe o teste sim que é feito. E vocês têm também que passaram por um preparo físico para os voos? Quer dizer, vocês ficam horas no voo, existe um preparo físico até para ser piloto, acredito que tenha. E como que é esse preparo de vocês? Para ser piloto, existe um preparo físico ou é uma questão de exames mesmo, como vocês estão falando? Não. Se perguntar assim, em termos regulamentares, assim, não existe requerimento físico nenhum. Isso para piloto civil. Para piloto militar, obviamente, existem provas físicas que você vai ter que fazer para entrar na Academia da Força Aérea após ser aprovado nos exames teóricos. Mas para piloto civil, não. É muito comum você ver piloto obeso, voando, tal. Aliás, é comum, na verdade, a pessoa se tornar obesa depois que entra na aviação de linha aérea, comercial. Exatamente dizendo que aquela continua. A pessoa voa 8, 10 horas num dia, chega no hotel cansado, não quer ir para academia, no dia seguinte acorda cedo para voar mais 10 horas pingando no Brasil. Então, a tendência é essa. É o Pedro, ele não parece. Novo, bem mais novo do que eu, mas a aviação comercial dele não acabou com ele. Mas vocês estão muito bem preparados, me parece, aqui, olhando também virtualmente, né? Mas eu acredito, assim, a pergunta que foi feita, né, é justamente pelas horas de voo, né? Se precisa ter algum preparo, até, enfim, emocional, claro, né? Físico, emocional, enfim, eu acho que ao longo assim da carreira, tantas horas de voo, igual um professor quando entra na sala de aula, já está habituado, né? Vocês também, se torna uma coisa, uma rotina, mas eu acredito que cada um tem uma rotininha própria também de preparação, né? Obviamente é recomendável, porque o ambiente do avião em si, ele é muito hostil. Todo mundo que já viajou por longos períodos no avião já sentiu a boca seca, a pele esfarelando em voo internacional, a garganta seca. Por quê? O avião, estou falando agora de avião comercial, né? Não de helicóptero, ele, por natureza, é um ambiente seco, porque existe a pressurização e o avião, como é cheio de equipamentos eletrônicos, então quanto menos umidade tiver no avião, menos possibilidade de problemas você vai ter. Então, o avião, por natureza, ele já é um ambiente muito seco. A umidade relativa no avião é em torno de 10%. Então, imagine um piloto que vai para Paris, quer dizer, ele voa 12 horas, aí ele dorme lá um dia, volta 12 horas nesse ar seco, aí chega aqui, tem 3 dias de folga e vai para Los Angeles, mais 12 horas no seco. Então, a vida dele é nesse ambiente hostil. Então, obviamente, é muito recomendado que se faça uma preparação física, que se mantenha com uma boa alimentação mais leve, né? Mas tem coisas que são inevitáveis. Por exemplo, a queda dos meus cabelos, porque é um ambiente muito seco então isso tudo já não...
obviamente já existe a genética, mas isso é potencializado pelo ambiente no qual você... A aviação comercial internacional é mais agressiva para o piloto, né, Pedro? Uhum. O horário. Os horários. Você troca dia pela noite, conforme... Estou falando, né? Na verdade é dele, né? Dia pela noite. Às vezes a pessoa... Tem aquele que dorme fácil e tem aquele que não. Tem que estar preparado. Mesmo porque, isso é óbvio para todo mundo, né? De todas as profissões e carreiras, tem pilotos esportistas, tem pilotos totalmente sedentários. Mas como a gente é obrigado a fazer um exame anual para a aeronáutica, e isso pode ser sim, um fator de corte para a sua carreira, todo ano a gente tem que bater o cartão lá, fazer exame ergométrico, coração, audimetria, enfim, oftalmo. Você tem que se cuidar, alimentação, exercício, para estar em dia com o seu corpo, saber respeitar o seu corpo, para poder ter uma longevidade na carreira, com certeza. Com certeza. Mas o avião comercial internacional é mais agressivo que o piloto. Né, Pedro? Legal, gente. Eu só os nossos alunos que estão ouvindo aí, eles precisam ter, o Darwin estimula muito o esporte, né? A gente tem muitas modalidades esportivas na escola, né? E então isso que vocês estão falando é super importante também. Né? Eu acho que qualquer carreira, né? Quando a gente fala de formação do ser humano integral, a gente está falando do aspecto físico, emocional, né? Profissional como um todo. Gente, olha, nós temos 10 minutos, a gente sabe que aqui no Instagram é 1 hora de live, né? Depois a nossa conexão cai. Então, aproveitando esses últimos minutos, eu gostaria que vocês falassem, talvez cada um de vocês aí desse uma dica, falasse algo para os nossos alunos, né? Que queiram seguir essa carreira, né? Qual dica vocês dariam? Quais habilidades são importantes hoje? Como os nossos alunos, por exemplo, que estão no ensino médio, né? E que queiram seguir essa carreira, ou que ainda não despertaram para isso, mas que talvez seja uma carreira que tenha a ver com o perfil, né? O que vocês não fariam, que vocês, né, não fariam mais, ou que vocês fariam diferente, enfim, que pudesse servir como uma dica para os nossos alunos, porque essa, na verdade, é a nossa meta aí na Career Week, é trazer isso de pessoas que têm tantos anos aí de profissão como vocês. Fala do avião. Olha, eu concordo com o Danilo, eu acho que para quem interesse em ser piloto, eu acho que o primeiro passo tem que ser fazer o exame médico. Não é um exame que eu diria que ele é um exame completo, mas ele não é de forma alguma um exame de astronauta. Exatamente. Uma pessoa em condições normais, que tem uma vida normal, não vai ter o menor problema no exame médico para ser piloto. Mas é bom você já saber que você está habilitado do ponto de vista clínico para você ser, até para não investir muito tempo, energia numa coisa que você já sabe que não vai poder fazer. Então, essa é a primeira. A segunda, eu diria que hoje, na aviação de hoje, antigamente era diferente. Hoje, eu diria que é praticamente imprescindível que quem quer ser piloto tenha um curso superior. Então, muito importante, quem tem a opção de trabalhar numa linha aérea, que faça um curso superior, e esse curso superior ele pode ser paralelo às horas de voo. Quer dizer, enquanto você está tirando as horas de voo, você faz a faculdade. Então, é importante, não precisa necessariamente ser faculdade de aviação civil. Exatamente. Faça uma outra faculdade, se for o caso, se quer diversificar, faz uma administração de empresas, direito, o que for. Mas as empresas aéreas hoje, as empresas aéreas na seleção, elas já pedem curso superior. Inglês. Inglês é outra condição assim, muito importante. Legal. A nossa escola é bilíngue, né? Trilíngue. Na verdade, nós temos o inglês como segunda língua. Então, super importante o que vocês estão falando. Então, assim, o inglês não só para você falar, porque você vai ambicionar um dia também voar para fora do Brasil e tal, mas todos os manuais de voo dos aviões, de qualquer avião, de passageiro, de linha aérea, qualquer um, eles são todos em inglês. Os cursos
que você vai fazer nas empresas aéreas, que muitos deles são a parte que você vai conhecer o avião, no computador, é tudo em inglês. Então, você não consegue realmente progredir se não tiver o inglês. Os então, treinamentos anuais, né? Os treinamentos anuais em simulador de voo, helicóptero, avião, tudo em inglês. Tem que fazer. Então, e saber se comunicar muito bem em inglês, né? Não só ler, escrever. Hoje a comunicação é super importante, né? Exatamente. E comunicação no âmbito mais amplo, né? Eu digo que a comunicação hoje ela é importante, como eu disse, na cabine, mas ela é importante de você com a empresa, ela é importante de um comissário, porque também somos todos uma equipe, né? Então você tem que saber o que está acontecendo e tem que saber transmitir as coisas. Eu vou deixar agora o Danilo... Tem um negócio que eu acho assim, super importante antes de acabar o tempo. Estamos passando todos no mundo momentos difíceis, aviação super prejudicada no mundo devido à pandemia, mas eu, quando fui fazer meu curso, o Macaé, bases de petróleo, né, aviação da Petrobras, que era o grande termômetro da aviação de helicóptero no Brasil naquela época lá atrás, o pessoal estava em greve, tudo parado, as perspectivas eram horríveis, e eu fui lá fazer meu curso. Foi difícil, tem que fazer o planejamento, o dinheiro é curto, você corre atrás, não desistam dos seus sonhos. Para quem gosta, faria tudo de novo, tudo que eu tenho veio da aviação, arrependimento zero. Às vezes você pode falar, podia ter mudado aqui ou ali, mas diante de tudo que está acontecendo hoje, se vocês acham que é difícil, repensem e façam. Se arrependam por outro motivo, não de não ter tentado. E façam o que vocês sabem, ou pelo menos tem uma boa indicação que farão vocês felizes. Isso que é importante, que aí você vai fazer bem feito. Que legal, olha só, isso que vocês estão falando de ser feliz, viu, Pedro? Todos os profissionais que estiveram aqui, né, praticamente 100% deles finalizaram, né, falando isso. Que existe, às vezes, né, esse desequilíbrio entre o que a família quer, o que o estudante quer, e ser feliz, né, ainda está acima, né, de todas as escolhas. Então, super importante, gente, eu só tenho a agradecer, o nosso tempo está acabando, 3 minutos, uma gratidão de vocês estarem conosco em nome da nossa mantenedora, da nossa direção, de todos os profissionais que tornaram possível essa noite dessa live, e agradecer assim, esse bate-papo que foi super enriquecedor. Eu acho que isso é algo para os nossos estudantes poderem ouvir de duas pessoas com tanta bagagem, né, profissional, e essa dica final de, acima de tudo, ser feliz na sua escolha, né? Muito obrigada. A gente espera que vocês estejam conosco no Darwin de forma presencial, né? Quem sabe o ano que vem, na nossa próxima semana de carreiras. E gostaria de finalizar agradecendo também todos que participaram aqui, a nossa audiência, os nossos professores, alunos, e com certeza a gente vai guardar aí essa noite aí na nossa mente, nossos corações aqui. Muito obrigada, Pedro e Danilo. Obrigada, boa noite, uma ótima semana e voltem sempre, tá bom? Pode pegar o contato e entrar e conversar direto, nenhum problema. Que legal, ok. Aí o Danilo deixou o Instagram dele também, né? Entrou pelo Insta. Qualquer dúvida, os alunos também contactam com a gente deixa o contato de vocês. Muito obrigada mesmo. Boa noite, pessoal. Então, vamos encerrando aqui. Boa noite e amanhã nos acompanhem na próxima live da nossa Semana de Carreiras, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.